Pra bem ou pra mal, é um dos filmes que definiu a Marvel Studios. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Guardiões da Galáxia, o filme de 2014 dirigido pelo James Gunn. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, em todos esses vídeos aqui de retrospectiva antes de novos lançamentos da Marvel, né? A gente tá aqui fazendo um esquenta pro Guardiões da Galáxia Volume 3, que estreia em alguns dias. Em todos esses vídeos vocês me vêm falando sobre tentativas passadas de levar esses personagens dos quadrinhos pro cinema, mas eu acho que eu posso falar com propriedade aqui pela pesquisa que eu fiz também, que ninguém nunca tinha pensado em levar Guardiões da Galáxia para o cinema, ou para a TV, ou para outra mídia, justamente porque os personagens do Guardiões da Galáxia são do escalão menor, da segunda, terceira divisão dos quadrinhos da Marvel, né? Era aquele tipo de material mais obscuro que o pessoal, público geral, não conhecia tão bem quanto Homem-Aranha, Hulk, Superman, etc. Esses personagens que são muito mais iconográficos, mais identificáveis. A primeira vez que a gente escuta falar sobre um filme de Guardiões da Galáxia é justamente com o Kevin Feige durante uma das edições da San Diego Comic Con, quando ele fala sobre o processo dos Vingadores, da construção do universo compartilhado, e ele anuncia um filme dos Guardiões da Galáxia, que serviria principalmente para expandir esse lado cósmico dos quadrinhos. E antes do James Gunn acabar com o posto de diretor do filme, esse projeto foi oferecido para o Peyton Reed, que depois viria a dirigir o Homem-Formiga, e para o casal Anna Boyden e Ryan Fleck, que depois fariam o primeiro filme da Capitã Marvel. Mas é um projeto que parece feito sob medida para o James Gunn, que era fã dos quadrinhos e até então tinha trabalhado em Hollywood com os roteiros do live action do Scooby-Doo, do Raja Gosnell, e com os filmes Seres Rastejantes, que é um terror trash, e a sátira de super-heróis Super. Então o James Gunn sempre teve esse apelo aí por personagens um pouco mais dark, um senso de humor um pouco mais sarcástico. Hoje a gente não imagina nenhuma outra pessoa fazendo Guardiões da Galáxia que não fosse o James Gunn. E eu acho que esse fator do James Gunn ser um autor com uma identidade um pouco mais própria, ele tem uma voz mais exclusiva do que outros diretores da Marvel, aliando isso ao fato de Guardiões ser uma propriedade um pouco mais desconhecida, isso garante aí um filme cheio de liberdade criativa, com várias decisões que o James Gunn pode fazer por conta própria. Ele passou por vários drafts de roteiro, um deles incluindo com a Nicole Perlman, que tem o crédito como co-roteirista nesse filme, e eu considero esse como um dos projetos mais arriscados da Marvel Studios, porque eles estavam vindo numa sucessão de filmes com personagens um pouco já estabelecidos. Eu acho que, tudo bem que Homem de Ferro, Thor e Capitão América não eram exatamente populares, mas todo mundo já ouviu falar deles pelo menos uma vez. Já o Guardiões, eu considero realmente aquele primeiro filme da Marvel em que eles vão tentar lançar personagens que o grande público não conhece, usando até mesmo uma janela de lançamento que é o mês de agosto, que hoje a gente vê o mês de agosto como um território bem disputado até, mas até Guardiões da Galáxia estrear em agosto não era visto por muitos como, nossa, um grande potencial de estreia, né? Isso sempre foi no verão americano, né? Começando de maio até julho. E sem sombras de dúvida, eu acho que Guardiões da Galáxia é um dos filmes que define o que seria a Marvel Studios daqui pra frente, e eu considero mais pro lado positivo. A história do filme segue o aventureiro Peter Quill, vivido por Chris Pratt. De posse de um artefato poderoso conhecido como Orb, ele precisará formar uma aliança frágil com a assassina Gamora, vivida por Zoe Saldanha, o guerreiro Drax, vivido por Dave Bautista, e os caçadores de recompensa Rocket e Groot, vividos por Bradley Cooper e Vin Diesel, a fim de proteger a galáxia da ameaça do fanático Ronan, vivido por Lee Pace. Definitivamente esse é um dos filmes da Marvel que tem mais personalidade própria, né? Esse filme tá seguindo uma voz muito única, que não é muito estabelecida ou que leva em consideração o estilo, seja de personagem, de diálogo ou de história dos filmes anteriores. E eu acho que o humor é algo que funciona aqui. Eu sempre reclamo que os filmes da Marvel têm um humor descontrolado, exagerado, que não funcionam bem com a proposta, como é o caso do Taika Waititi fazendo Thor, por exemplo. Mas no caso do James Gunn, como ele pega esse grupo de personagens que já é abstrato, caricato e debochado
também, tudo flui muito naturalmente, parece que o humor pertence nesse grupo de personagens. Seria meio estranho não ter piadas e troca de farpa do jeito que tem nesse filme. São personagens defeituosos com vários problemas e questões para serem discutidas, e eu acho que justamente por não serem tão conhecidos do grande público, o James Gunn tem a possibilidade aí de tomar várias liberdades, de conseguir colocar eles em situações e diálogos que você não veria normalmente, talvez, se você fosse seguir os quadrinhos ao pé da letra, né? E é importante frisar também que, apesar de ser um space opera, de ser uma ficção científica, o Guardiões da Galáxia não tá tentando ser Star Wars, ele tá mirando muito mais em Spaceballs ou Flash Gordon, e eu acho que dentro dessa proposta funciona bastante. E eu acho que você precisa realmente de uma habilidade muito forte para conseguir aliar esses momentos de humor, às vezes meio bobos, às vezes meio grotescos, como sugerir que a parede de uma nave pareceria uma pintura do Jackson Pollock, quem pegou essa daí, né? Mas equilibrar tudo isso com momentos genuínos de emoção e de sentimento. Eu acho que todos os personagens têm arcos e elementos muito interessantes e profundos também, principalmente o Rocket e o Groot, onde eles têm essa máscara de agressividade, de aventura, mas que eles deixam cair para mostrar momentos de real sentimento, de emoção. Eu gosto muito disso, e especialmente todo o arco envolvendo Peter Quill, o trauma com a mãe dele, todo o significado, que tem a questão que é de início uma piada, né, o nome de Star-Lord, e tudo que envolve o Walkman, que além de garantir uma trilha sonora incidental muito bacana, com essas canções dos anos 70 e 80, traz uma das catarses mais bonitas e sinceras que eu vi nesses filmes de super-heróis. Eu acho que é tão simples, mas funciona tão bem, principalmente naquele clímax lá, que tem umas imagens um pouco surrealistas, e garante pra mim um dos poucos filmes aí do MCU que eu acho realmente capaz de emocionar. Nesse ponto eu coloco que o roteiro é, sem sombra de dúvida, o melhor aspecto do Guardiões da Galáxia. Todas essas relações, diálogos e desenvolvimento de personagem também, eu acho isso muito superior ao trabalho do Gunn como diretor, por exemplo. Eu acho que, beleza, não é um trabalho ruim de direção aqui, tem momentos muito legais, eu acho que ele aproveita bem o design de produção, o design das criaturas, dos personagens, dos figurinos, mas revendo aqui quase 10 anos depois, eu não posso deixar de negar que eu acho o trabalho de ação um pouco enferrujado nesse filme, especialmente nas cenas envolvendo naves, veículos, coisas mais CGI. Eu tenho um grande problema muito pessoal, né? Acho que como eu cresci vendo esses filmes de Star Wars antigos com miniaturas e efeitos práticos, quando eu vejo algo 100% CGI, onde as naves não parecem ter peso, parece nave de papel virando e capotando para lá e para cá, isso me tira um pouco da ação. Isso me incomoda um pouquinho nas múltiplas perseguições de nave que esse filme tem, mas eu acho que o James Gunn, por outro lado, é muito melhor quando ele tem sequências de ação que estão focadas em personagens, como é o caso da cena da fuga da prisão, que funciona muito bem, porque a gente vê essas peças em movimento dos personagens aprendendo a se ajudar e trabalhar em equipe, ou no clímax, que eu acho muito, muito legal, que é literalmente a união faz a força, né? São só os personagens dando as mãos naquele cenário bem maluco de explosões e fogo azul. Aquilo é muito bacana, e justamente porque a trilha sonora do Tyler Bates é muito boa, tanto na cena da prisão, tanto nesse clímax com o personagem do Ronan. É uma faixa assim que me lembra um pouco o trabalho do John Osterman no Quarteto Fantástico do Team Story, por sinal, mas que é muito eficiente. É um dos poucos temas do MCU também que eu consigo lembrar de cabeça, assim. E obviamente, acho que não tem como não mencionar, né, mas o James Gunn montou um excelente elenco com os Guardiões da Galáxia. Ele literalmente construiu algumas carreiras com esse filme. Eu sei que hoje a gente tá meio cansado do Chris Pratt, do tipo de personagem que ele faz, mas puxa vida, ele tá muito bem como Star-Lord nesse filme aqui. É aquele mix perfeito de um crianção que tá se metendo em situações meio Indiana Jones, meio Han Solo, mas tem uma vulnerabilidade, uma honestidade nos discursos dele que são muito legais de ver também. Não é um trabalho fácil de ser atingido. Eu gosto da Zoe Saldanha como Gamora, eu acho que ela é sempre uma presença muito confiável, ela consegue ser badass, ela consegue ter um mix de sentimentos também, mas especialmente quem rouba esse filme, quem foi a grande surpresa, é o Dave Bautista. Esse foi o primeiro grande papel dele, né? Ele também vem do mundo de luta livre, do wrestling, e ele tá muito engraçado como Drax, o Destruidor. É um personagem que ele é incapaz de entender metáforas, ele leva tudo ao pé da letra, e nossa, tem momentos de humor sutis graças à entrega dele, à performance dele, o olhar que ele tem, né, que é muito legal. É um dos melhores personagens da Marvel inteira pra mim. E também o trabalho de voz
não do Vin Diesel, né? O Vin Diesel faz lá o Eu Sou o Groot, é só isso, né? Mas o Bradley Cooper como Rocket Raccoon, que performance incrível! É uma das melhores performances vocais que eu vi em muito tempo, assim. Se vocês pegarem pra ver os vídeos de bastidores do Bradley Cooper dublando o Rocket, eu acho que eu coloquei alguns shorts sobre isso aí, você vê que ele tá realmente dentro do personagem, tá mega intenso, tá interagindo, e isso passa muito bem na tela. O Rocket Raccoon é outro personagem sensacional aí, graças ao trabalho de voz do Bradley Cooper. No mais, eu gosto bastante desse primeiro Guardiões da Galáxia. Eu acho que, beleza, ele não é tão afiado nas cenas de ação, na realização de alguns efeitos, mas é a força da voz do James Gunn que torna esse filme tão memorável. É um ótimo roteiro, são personagens muito legais, muito memoráveis, com esse elenco escolhido a dedo que pra mim não poderia ser diferente, com essa trilha sonora que é muito divertida também. A gente começa a ver que o James Gunn, de certa forma, é o equivalente a um Quentin Tarantino pro cinema de quadrinhos, né, especificamente. E esse primeiro Guardiões resistiu bem ao tempo. Pra Guardiões da Galáxia, eu dou uma nota 8. E no lado financeiro, essa aposta da Marvel Studios realmente deu resultado, deu muito certo para eles. O filme estreou nos Estados Unidos em 1º de agosto de 2014 com 94,302 milhões de dólares, arrecadando 333,718 milhões na bilheteria doméstica e 773,350 milhões no mundo inteiro. Nada mal para um grupo aí com um guaxinim falante, uma árvore de 3 metros, né? E o filme ainda se deu bem na temporada de prêmios, ele foi indicado a 2 Oscars com maquiagem e melhores efeitos visuais, mas o aspecto mais desse filme pra mim é o fato de que ele foi indicado ao prêmio do WGA, o Sindicato de Roteiristas, que é um dos grandes termômetros do Oscar, na categoria de melhor roteiro adaptado. Merecido, né? Isso mostra que o Guardiões da Galáxia chegou perto de ser indicado a um Oscar de melhor roteiro, imagina só isso daí. Mas enfim, deixem aí nos comentários o que vocês acham desse primeiro Guardiões da Galáxia e como estão as suas expectativas aí pro terceiro filme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.